Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital. Uma vitamina de informações. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital. E hoje nós estamos aqui com o professor Claumir César Muniz. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Bruno. Muito obrigado aí pelo convite, né? Muito bacana estar aqui com vocês para falar daquilo que a gente vive no dia a dia, sobre ciência e sobre divulgação científica, que é fundamental. Legal, muito bacana. O Claumir, que é diretor do LIPAM, Laboratório de Ictiologia. Laboratório de Investigação Ambiental do Pantanal Norte. Exatamente, atualizadíssimo. Antes era Laboratório de Ictiologia. Por que vocês mudaram de LIPAM para investigação? A gente trocou o Ictiologia por Investigação Ambiental. Realmente o LIPAM, enquanto estrutura da UNEMAT, né, o LIPAM faz parte da Universidade do Estado de Mato Grosso, dentro de um centro de pesquisa, que é o CELB. E a gente começou em 2012 a trabalhar basicamente com peixe, né? Quando a gente fala em ictiofauna, a gente está falando de peixe. A gente trabalhava com aspectos reprodutivos, aspectos alimentares, né? Diversidade de peixe. E isso em 2012, então já faz algum tempo. Caramba, né? Bastante tempo. Sim, bastante tempo. E a gente começou a incorporar outras ações. O LIPAM ele é formado por vários pesquisadores, né? Eu sou um deles. Nós temos lá um grupo técnico extremamente competente que trabalha não só com peixe, trabalha com pescador, trabalha com água, trabalha com ar, com solo, com saúde, com fuligem, né? Lá, se você pergunta para alguém, você já trabalhou com tal coisa? A pessoa responde, ainda não. Ainda não, porque existe a possibilidade de trabalhar, né? Claumir, e vocês, LIPAM, é o nosso patrocinador oficial, é o pai da criança aqui. E vocês têm essa veia muito de divulgação científica. Não é à toa que o Abacast está aqui hoje por incentivo de vocês também. E o que motiva vocês na divulgação? É algo de vocês mesmo como pessoa ou é a bandeira do LIPAM também? Bruno, a gente tem que divulgar aquilo que a gente produz. Sim. Né? Então, nós temos lá professores doutores que compõem o laboratório, mestres, né? Que produzem artigos de ponta, né? Nós já tivemos artigos publicados na Nature, na Science. Legal. Tá? E a gente precisa levar esse artigo não só para os nossos pares, pesquisadores, mas para a sociedade. Legal. E de que maneira a gente faz isso? Cara, é através da divulgação científica, é através de redes sociais, é através de eventos, né? Sim. Então, tem artigo que tem 100, 200, 300 citações, mas um evento onde você consegue atingir 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, talvez seja bem mais significativo do que uma citação no artigo de ponta. Então, a divulgação científica é importante. Então, a gente trabalha nisso, não só publicar para os nossos pares, mas levar isso para a sociedade. E a linguagem muda também, né? É um evento descontraído e agora a gente já pode até puxar os eventos, né? A gente tinha combinado no roteiro aqui falar no final, mas já puxando o gancho dos eventos. Vocês têm 2 grandes eventos que já organizam aqui na cidade. Você pode falar um pouco sobre eles? Sim, a ideia realmente é você usar uma linguagem que seja atrativa e que as pessoas entendam, né? Então, é isso que a gente utiliza nos nossos eventos. Esse ano a gente vai fazer o terceiro LIPAM na praça. Legal. Tá? Vai ser no dia 17 do mês que vem já, daqui uns dias, né? De 17 de maio. E é na Praça Barão do Rio Branco, por isso que é chamado LIPAM na praça. Legal. Onde a gente leva o que a gente desenvolve no laboratório no dia a dia para a comunidade. Então, a gente coloca lá os experimentos, as atividades que a gente desenvolve, para que a população tenha conhecimento que a UNEMAT produz muita coisa, e muita coisa boa. Tá? Então, dia 17 de maio, anotem aí na agenda de vocês, tá? É o terceiro LIPAM na praça, vai ser num sábado, das 16 horas até as 20 horas. Então, tá todo mundo aí convidado. É um evento bacana. Legal. E que reúne muita gente. Sim, tá? Muito bacana. E é bem... Assim, a gente vê muita família, né? Isso. Os pais levam os filhos, eles ficam super curiosos lá. Correto, né? Isso é legal, né? Você vê que é o pai que leva o filho, é o filho que chama o pai para ver alguma coisa que é interessante, né? Tem algumas atividades interativas. O evento não é só para criança, o evento é para a família inteira, né? Então, isso é interessante. Então, a gente é o terceiro ano que a gente faz o LIPAM na praça. Nós temos também uma atividade meio que dissidente do LIPAM na praça, que é o LIPAM no FIP.
Sim, verdade. E né? vocês ficam desde o pré-FIP, né? Isso, né? Desde o pré-FIP e onde a gente interage com a programação o FIP é um evento que Cáceres espera, né? Todo Sim, ano o pessoal pergunta verdade. quando vai ser o FIP esse ano, né? É um FIP bacana que trabalha com atividade de pesca, né? Diferentes modalidades e a gente está lá, né? Contribuindo nessa parte de sensibilização, de educação ambiental, é fundamental. Ô, Claume, aí vocês estão lá na parte do evento do Lipan no FIP, mas vocês também têm uma atuação ali, por exemplo, na pesca do FIP, na regulamentação, na vigilância. Vocês atuam de alguma forma ali no festival? Nos 2 últimos eventos, a gente não participou diretamente. Né? Nos eventos anteriores, a gente ajudou a coordenação do evento, inclusive a discutir o regulamento. Legal. É uma prova de pesca, onde você pega o peixe. Então, tem essa questão de manusear o peixe. É pesca e solte, né? A ideia é que esse peixe seja devolvido para o rio em condições de se manter vivo. Tá? Então, a gente contribuiu com o regulamento que mantém até hoje e muitos dos nossos bolsistas auxiliam diretamente na fiscalização. Legal. Tá? Então, a gente tem aí o Lipan também auxiliando, né, a organização do evento de pesca nas práticas de pesca. E não é só uma atividade, é pesca infanto-juvenil, pesca de canoa, pesca de caiaque, pesca motorizada, pesca sênior e PCD também, né? Então é bem interativo. Legal. Tá? Então a gente está lá também contribuindo com esse processo. Legal. E tem o Pite of Size também, que vocês são os agentes mobilizadores Isso, né? de execução. Né? O Pite é um evento internacional. Sim. Esse ano vai acontecer de 21 a 23 de... Logo depois do Lipan na Praça. Né? Então a gente faz já um esquenta no Lipan na Praça, né? 2, 3 dias depois a gente já tem aí o Pite. O Pite está sendo coordenado aí aqui em Cáceres pelo Derek. Legal. Então, o Derek que está à frente disso, né? Inclusive tem até uma cerveja lá que a gente nomeou de Derekita, né? Ele mesmo, né? Tá aqui, ele que faz a cerveja. Legal. E a ideia do Pite é muito bacana. Então, você mistura o quê? Você mistura ciência com uma cerveja. Quer coisa melhor, Quer né? coisa melhor, verdade. Você reúne pessoas que querem discutir temas interessantes. Esse ano, a abordagem vai ser em relação ainda, né, das mudanças climáticas e como isso pode impactar diferentes setores, né, no mundo inteiro. Né? De que maneira, né, as mudanças climáticas atingem a minha vida, a sua vida, a nossa vida de forma geral. Isso a gente vai estar discutindo aí de 21 a 23 de maio. Vai ser aqui pertinho do Abacate, aqui no Sarita. Legal, né? Espaço então, legal. É gratuito, está todo mundo convidado e vai ser um evento bem bacana. 3 dias? São 3 dias, segunda, terça e quarta-feira. Muito A bacana. programação tá recheada, tem muita gente boa, né? Então a gente espera ter bastante gente lá para comprovar e curtir o evento. Muito legal. E esses eventos também contribuem para muitas desmistificações, né? Porque a gente viu a alta do café. A alta do café, ela tá ligada também às mudanças climáticas, não só viés político, né? Isso, né? Com certeza, né? A gente tem que avaliar isso de forma global. Tá? E a mudança climática não acontece pontualmente aonde esquenta, mas pode ser também onde esfria, né? Então, tem problemas de forma geral acontecendo no mundo inteiro que impacta o café, o leite, o arroz, o feijão e a disponibilidade hídrica, né? Verdade. A água que a gente precisa tomar no nosso dia a dia. Verdade, dá até sede também. Claume, e no século passado, todo mundo falava de Agenda 21. As pautas da Agenda 21, chegamos no século 21. E qual que é a agenda agora? Você que está ligado aí, coordenador do Programa de Ciências Ambientais, qual que é a agenda desse século? Bom, a gente está trabalhando agora com as ODS, né? ODS, Isso, legal. Então, a gente tem que estar antenado aí, são 17 ODS. E as ODS, elas buscam o quê? Manter a qualidade de vida para essa e para as futuras gerações. Legal. Né? Então, legal. Inclusive, falando do ponto de vista de programas de pós-graduação, todas as publicações, elas têm um link com determinado ODS. Eu vou trabalhar com peixe, por exemplo. Ok, peixe está relacionado, né, vida na terra. Mas peixe não vive na terra. Mas quando a gente fala de água doce, tá nessa ODS, porque a água doce são águas interiores, né? Verdade. Tem uma outra ODS que é vida na água, Sim. mas essa vida na água é água
ambiente marinho, né? Então a gente tem que saber Caramba, diferenciar então isso aí. pera, a vida na água, ODS, eu acho que deve ser 2. Eu acho que Não sei. Não me recordo, 17? Não me recordo, vou sei, pegar aqui depois pra a gente ver. vê isso aí, né? Mas, então, a vida na água, a gente não tá falando da vida na água doce. Não. Caramba, Então, Claudio. quando a gente fala da vida na água doce, se eu não me engano, é o ODS 5 lá, que é vida na terra. E quando a gente fala de água doce, são águas interiores. Caramba, cara. Tá? E quando a gente fala em ODS também, Bruno, é legal a gente avaliar que dentro de cada ODS tem muitas metas. Sim, sim. Tá? Então, se eu estou falando na vida na Terra, qual meta que eu quero atingir? Bom, e a ideia é que em 2030 a gente tenha uma avaliação dessas ODS aí, para que a gente possa realmente avaliar, né? Será que a gente caminhou? Será que a gente conseguiu manter o aumento da temperatura em 1,5 grau, 2 graus, né, que era o que foi discutido em Paris? Então, são questões que a gente tem que avaliar daqui a pouquinho. Né? Tudo que a gente Legal. faz, a gente tem que fazer uma autoavaliação. Então, em relação aos ODS, a gente também vai ter que avaliar em 2030 para ver se a gente está no caminho certo. Né? Mas para Sim. ver se a gente não tem que andar um pouquinho mais rápido para manter esse ambiente habitável, né, para as futuras gerações. Verdade, é o ODS 14, vida debaixo da água. Aí o 15 seria sobre a terra. Isso. Interessante, interessante. Então, o que a gente vê dos ODS ali, por exemplo, o 14, vida debaixo da água, é a ponta de uma Isso. série de ações, de metas, né? e metas, né? É. Muito interessante, muito legal. E também tem, um dos ODS tem a questão das energias renováveis, e a gente acabou de passar por um apagão na Espanha e Portugal. E a energia deles lá, em sua grande maioria, é eólica. Da Espanha. Eu estava acompanhando isso também e tem eólica, tem um pouquinho de energia solar também, né? Sim. E eles tiveram um problema técnico que não sabem ao certo ainda o que foi. Aham. Tá? E é uma discussão que no Brasil a gente está caminhando até a passos largos em relação a isso. Hoje Legal. nós temos, né, um aumento da oferta de energia solar. Sim. O custo para você obter isso é relativamente mais em conta. Ainda é caro, infelizmente. Né? A gente tem que considerar que todo mundo precisa de energia, tá? Mas tão quanto acessível, né? Mais acessível ainda. E eu avalio que nos próximos anos o índice de geração de energia elétrica renovável, no caso a solar, seja bem maior do que é hoje. Verdade, e tem até os incentivos, né? Porque se eu tenho minha casa, eu coloco as placas lá, eu sou uma usina geradora, Isso, né? né? Então posso mandar energia para a rede, isso é um incentivo bem certeza, legal. né? Isso é muito bacana e você desafoga, né, até o sistema mesmo. Sim. E quando a gente fala em a água é renovável, então as usinas hidrelétricas, né? Se você for comparar a usina hidrelétrica com usinas a carvão que a gente tinha anteriormente, de certa forma, a água é um pouquinho mais sustentável. Mas barramentos, né? Isso causa muito impacto. Isso Verdade. afeta diretamente a biodiversidade. Grandes lâminas d'água contribuem, inclusive, com o aquecimento global. Caramba, eu já ia te perguntar, porque a gente vê a energia hidroelétrica e fala a energia limpa também. Isso. Ela é limpa, mas ela é socialmente aceita, ambientalmente correta, tem todos esses Né? fatores, né? Então, a gente tem que considerar que, para você ter uma potencial produção de energia, você tem que segurar a água e soltando ela aos poucos. Esse segurar água alaga áreas imensas, onde você perde biodiversidade. Caramba, verdade. Onde né? eram pessoas que moravam, comunidades que existiam, são retiradas dali. Verdade. E você tem uma lâmina d'água imensa, né? Então, aí tem que considerar quanto de carbono, de metano vai ser liberado ali. Muitas vezes você alaga partes vegetais que começam a entrar em processo de decomposição. Então, tem problemas sérios aí também. Sim, caramba. Então, inclusive a energia solar também tem... Isso que eu ia falar, qual que é a mais limpa? Tá? Então, a energia solar também tem problemas, porque você tem que colocar painéis, você vai cobrir determinadas áreas, né? Mas do ponto de vista de sustentabilidade, a solar ainda está à frente. Que legal, que legal. Claume, e tem, ainda falando sobre hidrelétricas e puxando agora para a parte dos rios, não é uma hidrelétrica, mas é uma unidade menor,
que eles instalam nos rios. O que seria isso? É uma pequena central hidrelétrica, né? PCE, que eles falam. A famosa PCE. Fala, vai instalar uma PCE lá no rio o rio Cabaçal. Cabaçal. Foi uma discussão bem... Justo, né? Na verdade, não era uma, né? A proposta eram 6 pequenas centrais hidrelétricas no rio Cabaçal. Caramba, e o impacto disso? O impacto é cumulativo. Se você tem um barramento, você tem o impacto X. Se você tem 2 barramentos, o impacto não é 2x. Não? Porque ele é cumulativo e ele potencialmente aumenta. Né? Caramba. Então, não tem nem como dimensionar, Não tem como dimensionar. Então, você teria 6 barramentos no rio Cabaçal. A gente conhece o rio Cabaçal, a gente coleta lá. Na época de estiagem, você atravessa boa parte dele andando. Caramba. Aí, como você vai colocar uma unidade para gerar energia num rio que sofre com assoreamento, com desmatamento, com o uso inadequado do solo, né? Sim. Então, isso com certeza iria causar danos irreversíveis para um rio que já sofre tanto. E ali em Reserva do Cabaçal tem uma vossoroca gigantesca, né? Isso aí também tem relação com o rio? Tem relação com os impactos que ele sofre. Caramba. Então, a gente sabe que há 30, 40 anos atrás, quem comprava terra nessa região era incentivado a desmatar. Então, você tem que comprar, você tem que usar, você tem que desmatar, inclusive com a prerrogativa de tomarem a sua terra. Você não está usando a terra. Não está usando, né? E o que o pessoal fez? Desmatou tudo, inclusive os morros. Essa região de Reserva do Cabaçal, ali na Salto do Céu, é uma região com vários morros. O pessoal desmatou, os pequenos córregos sumiram, aí quando você tem chuvas fortes, você tem esse processo de assoreamento que, quando agravado, provoca essas vossorocas imensas que tem na região lá da Reserva do Cabaçal. E todo esse material que é carreado vai para onde? Para o rio Cabaçal, que vem para o rio Paraguai e que acaba caindo aqui no Pantanal. Caramba. Cláudio, a gente vê muito falar assim, por exemplo, que a natureza ela vai seguir o seu curso independente se você ir lá construir uma praça, uma casa. Ali passava um rio. Aí você falou de Salto do Céu, teve um enchente em Salto do Céu, né? Que foi bem intenso ali. Mas lá em Salto do Céu as pessoas moram muito próximo da cachoeira. Realmente, onde existia um rio, você construiu uma praça ou colocou ele de forma subterrânea, vai chegar um momento que a natureza vai reivindicar aquele espaço? Bruno, a água sempre procura o caminho mais curto. O caminho mais curto. Então se era um ambiente onde tinha uma nascente, onde tinha uma lagoa que foi aterrada para você fazer uma edificação, quando você tiver muita chuva, com certeza aquele lugar vai inundar, vai causar transtorno, né? E a gente tem demanda por espaço. Vamos trazer aqui para Cáceres, né? Cáceres, toda vez que chove bastante em Cáceres, vários locais causam alagamento. A Praça da Feira mesmo. Desde quando eu conheço Cáceres, Praça da Feira inunda. Inunda, e Coab Velha. Isso, Coab Velha inunda. Eu estava conversando com o senhor esses dias, ele me falou que ali onde é a Praça da Feira hoje, tinha córrego, que era perene. O pessoal fazia pontes para atravessar aquilo lá há 50, 60 anos atrás. O que aconteceu? O pessoal foi aterrando, construindo casas, e quando vem muita chuva, a água precisa escoar. Se não tem para onde escoar, ela se armazena em determinado local e vai escoando devagar. É o que acontece hoje. Então, essa questão do zoneamento para você construir habitação, né, para você ter áreas de descarga para a água, isso tem que ser observado desde sempre. Mas Cáceres tem aí seus 240 anos, né, 200 e tantos. Então, ela sofre com esse problema histórico, isso é histórico. Cidades mais novas, que têm um planejamento, que levam em consideração a hidrografia, a hidrologia do ambiente, né, já não sofre tanto, né, dentro de um planejamento urbano responsável. Verdade. Se não me engano, é Angra que quando a maré sobe, a água entra na cidade, lava as ruas e volta. Mas esse foi uma demanda de saneamento básico, né? Sim, tá. Eles precisavam lavar ali. Cláudio, e nessa questão aqui de esses locais que sempre alagam, tem solução? Tem uma alternativa para resolver esses problemas?
Olha, tem solução, mas é muito caro. É muito caro, Você né? tinha que realocar toda a população que Caramba, tá aí, desalojar. comércio, desalojar. Você teria que desobstruir canais que antes existiam naturalmente, hoje não tem mais. Tá? Então, isso é muito caro. Tá? Tem medidas paliativas, você aumentar áreas de escoamento de água superficial, você otimizar o sistema de captura da água da chuva, tem como você minimizar. Resolver numa cidade igual Cáceres, infelizmente, a gente não consegue mais. Tá? Já Porque passou o tempo, já né? passou, isso é cumulativo, um ano após ano, e a gente tem, Cáceres é cortado por alguns córregos urbanos. Tá? O Sangradouro, Canal do Renato. E a gente vai observar hoje as condições desses canais. Eles estão recebendo esgoto doméstico, você encontra geladeira, fogão, Caramba. sofá, colchão dentro desses córregos. Então, isso passa também pela questão da educação. Né, da educação Verdade. mesmo. Eu acho que não é só educação ambiental, não é educação formal, né? Eu acho que quem pega uma geladeira, um fogão, joga dentro de um córrego, precisa ter educação de pai e mãe, porque Sim. não faz sentido você fazer isso. Não é nenhuma né? questão de educação ambiental Não, mesmo, não, né? né? Questão de educação ambiental, de trabalhar nas escolas, não. É educação formal mesmo, né? Porque não se pode fazer isso. E todo mundo faz isso, joga o seu lixo lá em top bueiro, quando chove, inunda, aí a culpa é só do poder público, né? Cada um tem sua parcela, Com né? certeza, né? O poder público tem a obrigação de manter isso em condições, mas a população tem que contribuir também. Sim, verdade. Você falou de ter esgoto, lixo e tudo mais. Cáceres não tem estação de tratamento de esgoto, né? Tem alternativas? Tem possibilidade de conectar essa rede Sim, de esgoto e levar para uma estação? Cáceres é muito plana, né? A gente Sim. está numa região de planície mesmo, a gente está praticamente dentro do Pantanal, né? Bem plano, tá bom? Existia uma proposta de conectar todos o esgoto de Cáceres. A gente está falando de esgoto, não de água pluvial. Água pluvial choveu, foi para os córregos, foi para o rio. E essa pode ir para o rio tranquilamente. Tranquilo, né? Então, tudo bem. Agora, o esgoto mesmo, ele teria que ser canalizado, levado possivelmente abaixo da cidade e construído uma estação que comportasse. Cáceres tem uma população hoje próxima, acho que 80 mil habitantes, né, na parte urbana. Então, a gente deveria ter um sistema mais robusto de tratamento. Tem. O que acontece hoje? Hoje não tem isso. E o Hoje, esgoto vai para onde? sumidouros, né? Todo mundo tem uma Caramba. fossa em casa. Você vê muitas vezes o pessoal construindo asfaltos novos, mas sem essa rede. Aí quando você tiver a possibilidade de rede, você tem que quebrar toda essa pavimentação que custa caro e quem paga é a população, né? Então, Caramba. em relação a isso, tem como fazer, mas custa dinheiro. Só que se você tem saneamento básico de qualidade, você tem uma população mais saudável. Você Prolonga. economiza na parte da saúde. Né? Você vai nos pronto atendimentos hoje, é o pessoal com problemas sérios, né? E muitos deles relacionados, inclusive, a problemas relacionados a esgoto a céu aberto. Caramba, então seria um investimento, né? Sim, é com um retorno investimento. imediato Com até. certeza. Ô, Cláudio, e nessa questão do esgoto também, não temos estação de tratamento de esgoto. Nesse processo, assim, existe um responsável? É a prefeitura? É o Estado? É o governo federal? Quem que pode intervir isso? A Secretaria de Meio Ambiente tem autonomia para propor? Já propôs alguma coisa? Então, isso aí é dever de todos, né? Eu acho que manter a população saudável é dever de todos. Mas avalio eu que isso tem que partir de um projeto robusto da prefeitura, do município, né? Porque é o município que conhece as condições, né, da estrutura urbana que ele tem. Certamente isso entra no plano piloto, Plano né? piloto do município, município. com certeza, né? E a partir disso, com certeza, o Estado tem a obrigação de uma contrapartida e existe também uma política federal para auxiliar a construção dessas áreas para manter e garantir integridade para as pessoas no Brasil inteiro. Caramba, e eu vou te fazer uma indagação das consequências. Você falou que, beleza, não temos, mas o pessoal tem fossa, tem sumidouro em casa. E você também falou que Cáceres está dentro do Pantanal. Sim. Isso vai diretamente para o lençol freático. Como que funciona essas águas subterrâneas aqui? Qual que é o impacto disso nas casas? E
no usuário final do rio, que são os peixes, onde que isso vai parar? Pois Da é. casa ao peixe. Então, o lençol aqui em Cáceres, ele é muito raso. Quando está chovendo Caramba. muito, né, você pega uma cavadeira, começa a cavar meio metro, 70 centímetros, você já encontra água. Aham. Tá? Então, se você pega o esgoto, joga para um sumidouro, para uma fossa, aí isso acaba sendo incorporado ali. E tem alguns dados que mostram que a região de Cáceres tem muitos poços onde as pessoas utilizam água, inclusive, para consumo, Caramba. para beber. Tá? Então, tem um problema sério de saúde aí que as pessoas podem estar sendo contaminadas. Bom, com essas fossas, né, quando começa a chover muito, esse material ele vem para a superfície e é carreado diretamente para o rio. Tá? Quando chove, mas não chove muito, toda forma a umidade leva isso aí para o rio. O rio ele tem o potencial de depuração. Então, se você joga um esgoto no rio, né, a natureza é sábia, né? Uhum. Então, se você joga o esgoto ali, você começa a avaliar as qualidades da água, o oxigênio dissolvido, né, a condutividade, você vê que tem alteração, mas alguns quilômetros para baixo, isso volta ao normal. Por quê? É o poder de depuração que tem o rio. Quanto maior a quantidade de esgoto lançada, você vai debilitando esse poder de depuração. E quem é que sente nisso? Os micro-organismos e os organismos que estão na água. Os peixes, os insetos aquáticos, os zooplânctons que estão ali. Então, eles acabam sofrendo o impacto desses poluentes, podem ser contaminados e eles fazem parte de uma cadeia alimentar. Então, sim. o maior que come o menor, que come o menor, que come o menorzinho. E a gente tem, inclusive, o despejo de material que pode ter metais pesados, por exemplo. Tá? E isso entra em toda essa teia, nessa rede alimentar, que quando alguém vai na feira ou vai pegar o seu peixinho para se alimentar, acaba se contaminando também. Então, a gente está contaminando diretamente aquilo que a gente busca depois para alimentar. Então, isso é sério, né? Isso Seríssimo. É preocupante. Né? Então, a gente tem que avaliar isso aí. Em relação à questão de contaminação de peixes por metal pesado, a gente tem alguns dados que foram pesquisados e discutidos em relação a Cáceres, em relação ao mercúrio. Tem trabalhos que indicam contaminação com níveis acima do recomendado pela OMS. Tá? Então, Caramba. isso é preocupante. Isso aqui em Cáceres. Isso aqui em Cáceres, né? Então, tem a professora Áurea trabalha com essa questão de contaminantes. Nós fizemos um trabalho bem legal com dourado. É um peixe que o pessoal gosta de pescar porque é esportivo, né? Nós coletamos em diferentes locais do estado. Tá? Uhum. Então, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Nobres, divisa com Mato Grosso do Sul. E em todos os locais, o índice de contaminação por mercúrio foi alto. Caramba, tá? no dourado. E todo mundo gosta de comer ele também, né? E é um peixe de topo. É um peixe de topo, é um carnívoro. Então, ele está se alimentando do quê? De outro peixe que já tem o contaminante. Né? Então, isso é preocupante. Não é só para Cáceres, é para o estado inteiro. E na cadeia volta para a gente, né? Porque acaba o metal vai voltando acumular na gente, gente. né? Acumula na gente e aí você tem problemas de câncer, inúmeros outros problemas do ponto de vista hormonal que você não sabe onde é. Muitas vezes vem de uma contaminação. Caramba, e a pessoa achando que comer um peixe tá super fit, super saudável. Vamos ressaltar aí, tá? Não tô dizendo para ninguém comer peixe, tá? O peixe, ele é saudável, tá? Então, a gente tem que... Vai comer um peixe que é topo de cadeia carnívora, come um pouquinho menos. Vamos ver se a gente come um pacu, uma piraputanga. Entendi. Então, a gente precisa saber do que o peixe se alimenta. Né? Interessante. Então, eu vou comer uma carne de pintado. Ok, legal, né? Mas vamos comer uma piraputanga, que é onívora. Vamos comer um pacu, um piau também, que é onívoro ali, né? Caramba, interessante. Tá? Então, se você entender aí como que dá a distribuição aí dentro da cadeia alimentar, ajuda também. Peixe é saudável, a gente tem que comer. Né? Inclusive, a gente tem que comer mais. A gente come pouco peixe. Nós fizemos um trabalho bem legal aqui em Cáceres, perguntando, né, quantas vezes as pessoas comiam peixe. Tá? Você come peixe quantas vezes por mês? Na Semana Santa. Então, na Semana Santa, tá? Então, você tem aí 54 semanas no ano e você utiliza uma semana para comer peixe, né? Que choque. Tá? Então, a gente come pouco peixe.
E a gente tem um rio imenso aqui. Mato Grosso tem as 3 maiores bacias hidrográficas do país, cara, tá? Do Paraguai, a bacia do Amazonas, do Araguaia. Então a gente tem que comer mais peixe. Verdade. É uma fonte de proteína, né? Carne branca com ômega 3, tá? Faz bem para a saúde. Verdade. E a gente come menos. A gente come muito carne vermelha, né? Eu acho que é mais fácil ir no açougue, mas tem peixarias também, que a gente, ao invés de ir no açougue, a gente pode ir na peixaria. Inclusive é mais barato. Isso que eu ia perguntar, é mais barato, né? É mais em conta. Né? Interessante, já vou mudar meu cardápio ali de almoço. Ô Claumi, aí você falando das bacias, até para corrigir também que no primeiro episódio eu falei a bacia do Pantanal, então não existe a bacia do Pantanal, né? Um conjunto de bacias. Isso, né? A gente está no bioma, né? O Pantanal é um bioma, inclusive é o menor bioma dos biomas brasileiros. Menor que o Pampa? É menor que o Pampa. Caramba, legal. E é o mais frágil também. Tá? Extremamente frágil. E o Pantanal ele é formado por diferentes bacias. A principal bacia é a bacia do Rio Paraguai. Sim. Tá? Aí a gente tem bacias menores, a bacia do Rio Seputuba, bacia do Rio Cuiabá, Rio Vermelho, Jauru, Cabaçal, né? Outras, né, que quando se unem formam o Pantanal. O Rio Paraguai é a coluna dorsal do Pantanal. Interessantíssimo. E essa água toda, ela vem do Cerrado para o Pantanal? É assim que funciona mesmo? Isso. O Cerrado é o berço das águas do Brasil. Legal. Tá? Então, se você fala assim, Rio Araguaia, nasce no Cerrado. Tá? Rio Telespires, nasce no Cerrado. Legal. Rio Paraguai, nasce no Cerrado. Tá? Então, o Cerrado é o berço das águas. E quando a gente fala em restauração, né, a gente tem que restaurar o Pantanal. Legal. Só que a gente tem que manter o Cerrado intacto, senão a gente vai perder o Pantanal. E a gente está perdendo, Bruno. A gente está perdendo o Pantanal nos últimos 10, 15 anos. Isso é trabalho nosso do laboratório lá, né? O professor Hernandes, o professor Wilkinson, né? O professor Wilkinson, né? Fizeram um trabalho bem bacana com a participação da professora Solange, professora Carolina. E a gente mostrou nesse trabalho que a gente está perdendo água. O Pantanal encolheu 20%, 25%. Onde inundava, hoje não inunda mais. Se você perde água, você perde peixe, você perde plantas aquáticas e você perde principalmente conexões ecológicas, né? Que quando perdidas, nunca mais são recuperadas e o prejuízo para a biodiversidade é enorme. Legal. E nessas conexões, Claumi, eu sempre ouvi falar aqui em Cáceres que, acho que é tucunaré, me corrija, que o tucunaré não é daqui da bacia do Paraguai, isso, que é um predador, que é um invasor. Como funciona isso? Eles vêm realmente pelas cheias e um passa para outro? Como que acontece isso? O tucunaré ele é comum na bacia amazônica, né? Então a gente encontra... Quando a gente fala em bacia amazônica, parece que é muito longe, mas aqui em Pontes e Lacerda, perto de 200 quilômetros de Caças, nós já temos o Rio Guaporé. Tem a cascata do Irapuru, né? E o Rio Guaporé, ele já é da bacia amazônica. Legal. Né? A água já corre para lá. Ou seja, já tem candiru. Lá já tem o candiru. Né? E o tucunaré, ele foi introduzido nessa região do Pantanal há algum tempo atrás. Hoje a gente encontra tucunaré no Brasil inteiro. Caramba! Principalmente em função das hidrelétricas. Então, se criaram grandes lagos, as pessoas acabavam trazendo, né, alevinos de tucunaré, soltando ali, porque é um peixe legal de você pescar. Não creio. E é um peixe gostoso também, Sim. não? É um peixe bom de se comer, de se alimentar dele, mas ele é de outra bacia. E o impacto disso? Ele é um peixe que ele cuida da sua prole. E é tipo aqui a gente tem muito carás, né? É do mesmo grupo dos carás, eles cuidam da prole. Quando vai chegando alguém perto, eles afugentam esse outro peixe ou eles acabam guardando os peixinhos dentro da boca. Então tem um cuidado parental muito legal. Então, se tem um cuidado parental muito legal, a capacidade de reprodução deles é elevada também. Porque eles cuidam, então a maioria desses peixinhos se tornam adultos. E eles são predadores, são carnívoros. E eles acabam predando outras espécies que estão ali. Um exemplo bem claro disso é aqui na região do Caramujo. Então, Sim. ali o pessoal começou a colocar tucunaré, isso há uns 25 anos atrás. O pessoal pescava muito ali depois do Caramujo, tem uma área que é sempre inundada ali. O pessoal pegava muito peixe ali. Hoje, não pega
quase nada. Por quê? Porque o tucunaré tomou conta, inclusive a própria população do tucunaré está diminuindo em função disso, porque o alimento vai acabando, né? Então, em função de você introduzir uma espécie que não é do local, sem saber as consequências. E não é só o tucunaré, é o tucunaré, é a matrinchã, é o pirarucu, é o tambaqui e é o tambacu. Esses peixes já são coletados no Rio Paraguai. Nós já coletamos tambacus de 12 quilos. Uau. Imagina um peixe de 12 quilos. Ah, tá, mas o tambacu é híbrido, ele não causa problema nenhum. Tá, os híbridos, eles não se reproduzem. Tá? Não sabia. Então o tambacu, ele é originário, né, da mistura do tambaqui com o pacu. Aí você tem o tambacu, ele é um híbrido. Tá? Ele não tem capacidade de reprodução. Só que ele cresce mais do que o pacu. Ele compete com o pacu pelas fêmeas durante o período de reprodução. Ele afugenta os machos do pacu. Tá? E atrapalha o processo de reprodução deles, né? Atrapalha, ele inviabiliza o processo de reprodução. Uau, caramba. Tá? Então, não reproduz, não tem problema nenhum. Tem problema sério em relação a isso. E eles são grandes, eles competem por alimento também. Tá? Então, muitas vezes, né, você coloca uma espécie para resolver um problema e acaba criando 2, 3, 4 outros problemas que você nem imaginava. Isso é possível saber com ciência, né, Claumir? Sim, consciência, cara. Você vai fazer uma atividade que requer uma intervenção direta no meio ambiente, consulta alguém da área, né? É igual você, eu estou com um problema jurídico, eu vou consultar alguém da área jurídica. Exato. Eu estou com um problema do ponto de vista econômico, vou consultar alguém que tenha compreensão na parte econômica. Estou com problema no computador, na rede, vou consultar alguém da parte tecnológica, lá da TI. Agora, Verdade. quando a gente pensa, parece que quando é futebol e meio ambiente todo mundo entende, né? Caramba. Aí a gente acaba tendo problemas sérios e problemas que quem sofre não é só quem introduziu o peixe. Às vezes, quem introduziu o peixe nem daqui é. Achou legal, tinha uma propriedade, colocou o peixe lá, estourou, caiu num rio, que caiu no outro. Você acaba impactando, é aquele que está na ponta, aquele que precisava pescar o peixe para vender, né? Que hoje já não tem mais. Caramba. Encerramos o primeiro bloco, então. Voltamos aqui com o nosso segundo bloco com o professor Claumir. Uma chuva de informações, uma chuva de conhecimento aqui. Professor, muito obrigado pela oportunidade de te ouvir e aprender com você. Para tudo isso que você falou até agora é feito com ciência, é baseado em evidências. Eu tenho uma amiga que está lá no Lipan, a Janeide. Beijo, Janeide. E ela, quando ela foi para o Lipan, ela começou a falar: Bruno, é muito legal, eu estou estudando otólito. Falei, poxa, nem sei o que é otólito. O que você faz? É o tempo de vida do peixe, tem diversas informações que dá para saber. Eu fiquei muito interessado nos otólitos. Não sabia o que era, fiquei sabendo a partir com ela ali. Além desse projeto da Janeide, quais são as pesquisas que vocês têm lá, os projetos que vocês têm desenvolvido e como vocês têm contribuído para tudo isso que você tem falado até agora? A Janeide é uma excelente bolsista, Legal. aluna, né? Janeide, inclusive, ela adora essa questão de divulgação científica. Verdade. Em todo lugar você vê Janeide aí com os otólitos, com os peixes, né? Isso é Verdade. muito, Nas escolas, tudo quanto é lugar ela né? vai. Então isso é bem bacana. E realmente a gente tem um grupo de alunos de graduação, alunos da pós-graduação, tanto de mestrado quanto de doutorado, e que se orientam ali, que se completam. Então, a Janeide auxilia outros alunos que estão no mestrado, que estão no doutorado, né? E a gente também tem um comitê de orientação. Então, a Janeide, ela é minha orientada, é uma bolsista que eu chamo de minha, né? Legal. Às vezes tem alguém que quer tomar ela da gente aí, mas a gente sempre traz ela de volta aí. E o que a gente faz? A gente tem reuniões periódicas. Quem auxilia nessa orientação? Tanto eu, o professor Hernandes, o professor Kiwi, né? E a gente tem também algumas pessoas que nos auxiliam no ponto de vista dessas demandas pedagógicas. A gente tem um evento para fazer. Tem a professora Beatriz, a professora Milaine, que ajuda muito, né? Que toca essa parte mais de extensão. Então, a estrutura do laboratório é formada dessa maneira. Em relação aos projetos, o projeto da Janeide está num grande grupo que trabalha com peixe.
Então, Legal. tem a parte dos otólitos, tem a parte do monitoramento reprodutivo. Tá? E em relação a essa parte do monitoramento reprodutivo, a gente está com um projeto muito legal, Bruno, que para ver se o peixe está reproduzindo ou não, se é macho ou se é fêmea, a gente tem que capturar o peixe, a gente tem que matar esse bicho, eviscerar esse peixe, abrir esse peixe, ver se é macho, ver se é fêmea, ver como as gônadas estão. Tá? É cruel, cara. Você infelizmente tem que matar o bicho. Sim, tá? pela ciência. Isso né? é pela ciência. Graças a esse monitoramento que a gente faz, a gente tem parcerias, né, para fazer isso. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o ICMBio é um parceirão da gente, né? A Secretaria de Estado, a SEDEC também é parceira nossa dentro desse processo. Tá? Aí uma hora a gente parou, falou, a gente tem que parar de matar peixe, mas a gente precisa continuar o monitoramento. Aí conversando, né, a gente falou assim, por que a gente não faz um teste de gravidez para peixe? Caramba. Mas a peixe fica grávido, né? Tá? Como que é a história? Tá? O peixe ele não fica grávido, ele desenvolve os gametas, libera na água os peixes de interesse econômico, né? O pintado, caixara, jaú, dourado, né? Libera o macho e a fêmea no leito do rio, libera os gametas, ocorre a fecundação, os ovinhos, larvas, né, os alevinos. Aí a gente pensou, legal, a gente podia fazer, né, botar entre parênteses aqui, né, um teste de gravidez para peixe. De que maneira? A gente está coletando o sangue do peixe e a ideia é que a gente faça um produto, né, isso já entra na parte da inovação, né, pega esse sangue, coloca lá numa plaquinha, deu reação aqui, esse peixe é um macho e o estágio de reprodutivo é em maturação. E esse peixe a gente devolve para o ambiente. E esse reagente vocês estão desenvolvendo? Isso, a gente está trabalhando, né, com aspectos de hormônios, né, presentes no sangue. Então, nós temos 2 alunas hoje, né, que espero que estejam lá estudando isso aí, né, Adriele e Kathleen. Legal. Tá? Temos parceria com a USP para fazer isso, né, a professora Renata. E aqui na Unemat, quem nos ajuda muito, você conhece ele mais ou menos, Leandro Precinotti. Legal, Leandro, grande Leandro. Então, o Leandro que nos auxilia nessa parte histológica, né? Então, a gente está caminhando para que futuramente... A gente sabe que os produtos, eles demoram um pouquinho, né, para emplacar, para estar no mercado. Mas, futuramente, a gente quer tirar não o sangue, a gente quer tirar o muco do peixe, né? Aquele limbo que o pessoal fala, né? Peixe limboso, né? O muco do peixe, pegar o muco, colocar na lâmina lá, num testezinho, né, de gravidez de peixe, vamos falar assim, e com o muco você, é um macho e está em atividade reprodutiva. E esse peixe volta para o ambiente para que ele continue reproduzindo. Então, é mais um grupo, mais um trabalho que a gente está fazendo com os peixes. Temos outros alunos que trabalham estratégias de pesca, né? O Derek está trabalhando no doutorado dele, estratégias de pesca nessa região aqui de Cáceres, mostrando aonde que as pessoas pescam, como que elas fazem para pescar, como que elas faziam e como elas fazem hoje, se tem uma evolução nesse processo. Tem o Fernando que está trabalhando aspectos de migração dos peixes, né? Se os peixes estão utilizando novas rotas migratórias para a reprodução, para você definir o quê? Áreas prioritárias para serem protegidas. Então, tem bastante coisa em relação a isso. Nós avaliamos a questão do dourado. O dourado em Mato Grosso, em Cáceres, a pesca do dourado foi proibida em 2009. No estado... Não sabia. Então, desde 2009, o dourado não pode ser embarcado, né? Você pode pescar ele lá, mas tem que devolver. Não pode ser embarcado e consumido. Como que os restaurantes, peixarias vendem? Geralmente compram de outro local, né? De piscicultura. Eles podem, piscicultura pode. Né? Tá? Mas do ambiente natural. Entendi. Em 2009 foi proibido em Cáceres por uma resolução do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Em 2015 foi proibido no estado de Mato Grosso. E, se eu não me engano, em 2020, 2019 foi proibido também em Mato Grosso do Sul. Então, a pesca do dourado está proibida. Aí o pessoal começou a falar, olha, o dourado está aumentando demais, o dourado está acabando com os peixes. E trouxeram essa questão para a gente, né, para o Lipan. Gente, o dourado está aumentando ou não está? A gente fez um trabalho bem legal, né, com aporte financeiro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a SEDEC, através da
da Secretaria de Turismo, né, que é uma Legal. subsecretaria. Então, a gente fez um trabalho bem legal. Já a gente vai estar divulgando os resultados. E o Dourado não aumentou tanto assim, não. Né? Os resultados são bem interessantes. Que bacana. E Bacana o trabalho de vocês, né? De Sim. investigação. Então, isso é bem... Isso aí, o trabalho de investigação ambiental. Exatamente. Né? Porque aí não é só o peixe, mas é o pescador, a atividade, a parte econômica também. Né? E agora a gente está tendo uma frente bem interessante, que é a frente da valoração econômica. Quando a gente fala em valorar, é diferente de você dizer quanto custa, né? Se eu perguntar para você quanto custa o quilo do pacu. O quilo do pacu custa R$35. Tá, mas quanto custa o pacu no rio? Quanto custa o serviço ecológico dele? O pacu, ele é um potencial dispersor de sementes. Então, cai uma semente, né? Ele engole essa semente. Inclusive, Bruno, quando a semente passa pelo trato digestivo do pacu, ocorre um processo chamado quebra de dormência. Nossa, facilita a germinação. Dela lá. A gente fez um trabalho bem legal. É só um link aqui. A gente coletou semente da árvore e coletamos semente do estômago do pacu. Aí colocamos para germinar. Minha nossa, que legal. As sementes que estavam na árvore germinaram uma certa quantidade. As que estavam no estômago do pacu germinaram mais rápido em maior quantidade. Isso significativamente. Quando eu falo significativamente, é que a gente avaliou isso dentro da estatística. Então, a semente que passa pelo trato digestivo potencialmente vai germinar em maior quantidade e mais rápido daquelas que caem da planta, né? Então, isso é um serviço ecológico que o pacu presta. Quando a gente fala em valoração, quanto que vale, então, esse pacu no rio? É muito diferente do R$35 o quilo do pacu que foi capturado e é vendido. Não que ele não tenha que ser vendido, né? Então, ele tem que gerar emprego e renda para quem precisa. Ele tem que estar na mesa de quem precisa comer o peixe, né? Que é uma proteína de qualidade. Mas a gente tem que manter o ambiente em equilíbrio para que ele se mantenha também no rio. Tá? Para desenvolver, continuar fazendo esse serviço ecossistêmico, ecológico, que é fundamental para garantir a manutenção do Pantanal, principalmente frentes a incêndios florestais que a gente sofreu em 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e possivelmente vai sofrer também em 2025. E aí a gente está com uma frente também de pesquisa que vai trabalhar com essa questão da valoração, né? Quanto que vale essa atividade pesqueira? Isso gera renda para quem? Para o município, né? Para quem é beneficiado com isso, né? Quanto vale o peixe, né? Então, tem esse peixe que é capturado pelo pescador profissional e tem esse peixe que é capturado pelo turismo, né? São pesos diferentes. Então, tem que ser avaliado de forma diferente. Então, essa parte econômica da valoração é importante. A gente está trabalhando nisso também. Isso relacionado a peixe. Agora, as outras frentes, Bruno, a gente tem equipes trabalhando com gás de efeito, estufa, carbono, microalgas, microplástico. Então, a gente está investigando uma porrada de coisa. A gente está trabalhando com saúde do pescador. Legal. Então, temos uma aluna de doutorado, a Tati, que está trabalhando essa questão aí, né, de como que está o pescador. E a gente, esses resultados serão depois disponibilizados, mas a gente viu que é um grupo social que muitas vezes não é enxergado enquanto políticas públicas de saúde, porque ele fica praticamente 8 meses por ano no rio pescando. E ele não vai deixar de pegar o peixinho dele lá porque ele está com uma dor de cabeça, que pode ser um problema de pressão, né, diabetes e outras coisas. Né? E isso acaba, quando ele fica um pouquinho mais velho, comprometendo a sua aposentadoria, né? Quando ele vai parar de trabalhar, tentar viver a vida dele mais tranquilo, ele está doente em função de uma escolha que ele fez. É uma escolha que ele fez. Mas não existe uma política pública voltada para a saúde do pescador. Caramba, interessante. Então, tem várias frentes que a gente está trabalhando e essa questão de educação também, né? A educação ambiental a gente também trabalha em relação a isso. Além de artigo, a gente publica livros, manuais. A gente está trabalhando um negócio bem bacana, né? Eu falei um negócio porque a gente não tem ainda isso
pronto para divulgar, mas é o Lipan só para baixinhos que a gente vai estar... já ouvi falar por aí, já vi alguns vai ter bastante flashes coisa aí, né? Então, assim, são várias frentes e é por isso que a gente falou lá atrás, né? Porque que a gente trocou o laboratório de ictiologia por laboratório de investigação. Tá? Realmente a gente está investigando e a gente precisa, para fazer tudo isso, de parceiros, porque não é fácil. Fazer pesquisa é muito caro. A Universidade do Estado, ela dá o apoio. A gente não pode dizer de forma alguma que a gente não tem o apoio que a gente precisa, mas ainda é aquém daquilo que a gente precisa. É por isso que a gente tem parceiros muito bons. O Ministério Público Estadual é parceiro da gente, né? A gente consegue recurso. ICMBio, o ICMBio, a SEMA, a SEDEC, a Polícia Ambiental. Então, a gente tem bons parceiros. A ASATEC, a Associação Turística Ambientalista de Casca, que trabalha com trade turístico, né? Também é parceiro da gente. As colônias e associações de pesca também são parceiros da gente. A gente sempre está no Rio, né? A gente sempre encontra com eles o apoio que a gente precisa, eles acabam nos dando para a gente conseguir manter, né, esse ritmo de ações que a gente vem aí desde 2012, né? Então o Lipan começou pequenininho lá e hoje a gente já conseguiu aí coisas bacanas e a gente espera conseguir mais ainda. Ô Cláudio, eu já vi alguns embates em que você participou, por exemplo, não me lembro exatamente, mas a proibição da pesca. E quem estava no confronto de debate de ideias com você ali, colocou, a gente quer que não pesque para proteger os peixes, mas vocês estão falando que a gente tem que pescar. Como que o poder público pode fazer essa... aí entra na questão da valoração, né? Como que ele pode medir pesca, não pesca, vai impactar na vida do pescador? Ele depende aquela é a fonte de renda que ele tem. Como que eles podem medir isso? Bom, quando a gente fala em proibir, toda atividade de gestão que é baseada na proibição, ela tende a não dar certo, tá? Então, antigamente alguém falou, tá acabando o peixe. Então proíbe usar rede. Podia usar rede para pescar no Rio Paraguai há muito tempo atrás. Não tinha problema nenhum, o pessoal usava rede. Mas alguém falou que estava acabando o peixe, então proibiu-se usar rede. Um tempo depois, tá acabando o peixe, tem que ter medida mínima para coletar o peixe. Aí instituiu o tamanho do peixe. Só pode pegar o peixe quando ele tiver determinado tamanho. Ok. Alguém falou assim, olha, eu acho que o peixe está acabando ainda. Só pode pegar o peixe se você tiver uma carteirinha. Aí instituiu-se as licenças de pesca. Sim. Eu acho que o peixe está acabando ainda. Não, só pode pescar em 8 meses, porque 4 meses é período de defesa e não pode. Então, não pode usar rede, não pode pescar o peixe fora da medida, não pode pescar sem carteirinha, não pode pescar no período de defesa. Quem pesca é o pescador. Então, todas as proibições foram em cima de um ator só, que é o pescador. Tá? E isso, de certa forma, não resolveu. Por quê? Porque o problema ele é mais sistêmico. O problema de estar diminuindo o peixe ou não é qualidade ambiental. Ninguém falou, é proibido usar rede, mas é proibido fazer barramento também. Ninguém falou isso. Nunca vi pescador dono de hidrelétrica, né? Então esse outro não foi penalizado. Tá? Então é nesse sentido aí que a gente fala, tá acabando o peixe, o rio continua sendo assoreado. Então tem gente que desmata próximo aos corpos d'água e muitas vezes nem é penalizado. Isso impacta diretamente o pescador. Eu não conheço nenhum pescador profissional que é dono de grandes fazendas que faz desmatamento e uso inadequado do solo. Não que todos façam, tá? Tô falando que existem casos, né, que estão registrados, que são multados, tá? Enquadrados nos aspectos legais, que fazem isso aí. Então, o problema da falta do peixe é em relação à qualidade ambiental. Cáceres é uma cidade ribeirinha, Cuiabá é uma cidade ribeirinha, Vargem Grande é uma cidade ribeirinha, né? Corumbá, lá embaixo, é uma cidade ribeirinha. E o esgoto vai aonde? Vai para dentro do rio. E a culpa acaba sendo do pescador profissional, porque o peixe está acabando. Então, a gente acaba penalizando apenas o elo mais fraco. O mais fraco, verdade. Que é o pescador profissional, enquanto os outros problemas se mantêm. Você continua desmatando, assoreando, lançando esgoto in natura nos rios, construindo barramentos em rios que formam o Pantanal, fazendo com que o Pantanal diminua. E a gente acaba penalizando
o pescador. Então, eu acho que a discussão ela tem que ser mais ampla. Sim. Não que o pescador também não tenha que dar a sua contribuição, mas eu acho que todos os setores têm que entrar também, sentar à mesa, né? E para ver aonde a gente chega no meio termo. Não apenas proibir e daqui a 3 anos, né? Já foram 2 anos da proibição, daqui a 3 anos vai abrir novamente, eu não sei se vai abrir. Isso foi uma proposta vindo do Executivo, né? A Assembleia do Estado aprovou essa lei, dizendo que daqui a 5 anos ia ser reavaliada. Na minha avaliação, não vai mudar nada, porque continua o assoreamento, continua a contaminação, continua o desmatamento, continuam-se os barramentos. E isso impacta diretamente os peixes, muito mais do que um pescador estando lá pegando o seu peixe para vender, né, gerar emprego, renda e ofertar proteína para quem precisa. Ou seja, você tem vários fatores que diminuem a quantidade de peixe nos rios, mas eles escolheram um, que é o elo mais fraco, e proibiram. Então, proibiram. Então, eu acho que avalio que a discussão tem que ser mais sistêmica, né? Então, trazer todos esses atores e cada um dar a sua devida contribuição. Antes de impor, né? Antes de impor. É bem tenso, né, a discussão. Tenso. Uma discussão que duraria bastante. Cláudio, e em relação a... Agora, uma polêmica. Eu já ouvi o professor Wilson falar sobre, eu queria ouvir de você também. Temos um conflito, mas é um conflito amigável. A gente tem o Mato Grosso do Sul, Pantanal Sul-Mato-Grossense, Pantanal Mato-Grossense. Realmente são 2 pantanais, 2 pantanais, ou é um só, e também tem os Chacos, né? Da parte da Bolívia. Né? Como que funciona isso? Como que é essa dinâmica? 2 estados, um outro país. Como que vocês fazem essa divisão ou não tem a divisão? Veja bem, do ponto de vista de formação vegetal, regime das águas, existem diferenças, sim. Olha só. Tá? Existem diferença. Inclusive, se você buscar algumas referências bibliográficas, você pode encontrar 10, 11 pantanais. Tá? O Pantanal de Cáceres, em Ecolândia, né? Tá? O Médio Pantanal. Então, por quê? Isso está relacionado com a fitofisionomia, tá? Relacionado com a quantidade de água que está sendo levada. Então, existem diferenças. Bom, então isso aí, do ponto de vista biológico, dá para você caracterizar. Agora, quando você pergunta para um peixe, né? Um peixe que migra 1.000, 2.000 quilômetros, um dourado, existem dados que mostram que um dourado consegue migrar 2.000 quilômetros por telemetria, né? Então, aí você pergunta para ele, qual que é o Pantanal Sul, qual é o Pantanal Norte? Cara, não tem essa informação. Tá? Então, problemas que são oriundos aqui da parte superior do Pantanal, ele potencialmente vai atingir a parte sul do Pantanal. Que é a parte baixa. Tá? Que é a parte mais baixa, né? Então, hoje a gente está sofrendo o quê? Um processo intenso de assoreamento. Esse assoreamento vem da parte mais alta do Planalto. Então, a gente tem locais no Rio Paraguai que antes tinha 12, 15 metros de profundidade no período de estiagem, né, de águas baixas. Caramba. Hoje, no período de águas baixas, tem 3, 4 metros. Então, você perdeu... Que impacto. Você perde coluna d'água. E isso impacta o Pantanal de forma sistêmica. E nesse momento não tem divisão, né? Não, nesse momento não tem divisão. Agora, se você vai trabalhar estruturas biológicas, né, diferenças relacionadas ao pulso de inundação, aí sim, você tem elementos que podem dividir esses pantanais. Só que quando a gente pensa em gestão do ambiente pantaneiro, aí não, aí tem que ser um conjunto de ações para proteger o berço das águas, de onde vêm essas águas, né, que é o cerrado, e o percurso que é daqui até na parte mais baixa. De Cáceres a Corumbá, por exemplo, pelo rio são 750 quilômetros. Vamos arredondar para 750 aí, né? Então, são 750 quilômetros de rio. A cheia que a gente tem aqui agora, hoje, em Cáceres, essa cheia vai demorar de 3 a 4 meses para chegar em Corumbá.
Então, essa cheia vai devagarzinho percorrendo Caramba. esses 750 quilômetros, porque o rio é sinuoso, né? Aí entra essa questão da hidrovia, né? Retilineamento, então vários processos e estratégias que são colocadas que podem levar a problemas sérios em relação a perder ainda mais água no Pantanal. Caramba. Tá? Então, Porque as curvas também retêm, né? isso, Ajuda a reter, curva, alagar. assim, a curva é que retém mesmo. A gente tem no Pantanal locais que você anda 1 quilômetro e você tem 2 centímetros de desnível em 1 quilômetro, né? Então, é plano, é uma bacia sedimentar. Tá? Então, a água vai muito devagar. Então, se você torna essas curvas retas, essa água vai mais rápido. E vai escoar A tudo. cheia, que demora 3, 4 meses, vai demorar um mês e meio, né? Quando tiver cheia. Caramba. Né? Isso vai impactar sobremaneira a biodiversidade, as populações, o uso do recurso. O Pantanal tende a ficar mais seco, você vai ter mais incêndios florestais, incêndios, né? Quando muita gente usa queimada, né? A gente tem que usar o termo certo, que são incêndios mesmo. Em Mato Grosso, inclusive, existem períodos permitidos para você fazer queimada. Né? Então, O fazendeiro, o agricultor, ele pode ir lá e queimar. Isso, né? Tem os períodos que pode fazer. Esse ano, se eu não me engano, já saiu o período proibitivo, que é de julho a novembro. Eu acho que é proibido. Que é o mais seco, né? Que é o mais seco, né? Então, se você tem uma alteração na estrutura do Rio Paraguai, no caso, né, que forma o Pantanal, a tendência é que essa água desça mais rápido. Desceu mais rápido, o Pantanal fica mais seco e potencialmente mais incêndios e mais danos, inclusive para a saúde humana. Porque nos últimos 4, 5 anos, Cáceres, Cuiabá, Corumbá e as cidades pantaneiras sofreram com fuligem e fumaça. Sim. Crianças sofrem, idosos sofrem mais ainda, né, porque são mais frágeis, mas a população em geral, e inclusive tem um trabalho bem legal que está sendo desenvolvido aí, né, pelo Lipan. O professor Hernandes está à frente disso, com a parceria com a Fiocruz. Legal. Né? Então tem um trabalho bem legal, então tem alunos aí de mestrado e doutorado, que a gente estava ali, a gente está investigando a qualidade do ar, tá? Durante o ano inteiro. E durante os meses de queimada, a qualidade do ar deixa a desejar. Então, a gente está respirando mal, né, no Pantanal. Então, às vezes, a qualidade é praticamente a mesma de São Paulo nos picos de... Ou até pior, né? Ou até pior mesmo. Então, a gente tem um trabalho à frente também em relação a isso, né, investigando aí os impactos dos incêndios na saúde humana. Interessante. E assim, com evidências, é possível traçar políticas estratégicas, né? Certeza, e você falou, né? do período de queimada também. Mas é uma queima controlada, né? Não é Isso. simplesmente não, chegar é uma e queima tacar controlada, fogo. né? Quem consegue autorização, você tem o período, tem toda uma normatização para você queimar pastagens, né? Áreas que você obteve autorização para desmate, né? Você pode queimar em determinado período, obedecendo determinadas regras. Legal. Cláudio, você é um poço de informação, um poço de conteúdo, assim. Estou maravilhado de estar te ouvindo aqui. Mas você tem uma trajetória. Você fez uma graduação, você fez escolhas quando você era mais novo. Até que você chegou no seu doutorado, eu vou fazer questão de ler o título aqui da sua tese, que foi Avaliação do papel do pulso de inundação sobre a riqueza e biodiversidade de peixes em ambiente inudável na porção norte do Rio Paraguai. Hoje, tudo isso que você falou, eu consegui ver aqui na sua tese. Mas antes de você chegar no doutorado, como que foi a escolha pela biologia? O que te levou? O que te motivou a escolher biologia? De onde você é? O que você come? Onde você habita? Então, eu sou mato-grossense, né? Até os 7 anos de idade, eu morava no mato, né? Meus pais trabalhavam numa fazenda e nós mudamos para Cáceres em função de eu começar a estudar. Legal. E sou cacerense, eu nasci em Mirassol do Oeste, mas Mirassol do Oeste ainda era região de Cáceres, né? Então, era uma coisa só. Isso, era uma coisa só. Então, me considero cacerense e vim para cá com 7 anos e comecei a estudar. E eu sempre gostei dessa parte do ambiente. Meus pais sempre tiveram
pequenas propriedades, né? E a gente sempre estava lá, sempre estava no rio fazendo alguma coisa, pescando, tomando banho. E quando eu terminei o primeiro grau, eu também sou técnico em agropecuária. Legal. Eu estudei na antiga Escola Agrotécnica Federal de Castres, hoje IFMT, né, aqui também. Então, sou técnico em agropecuária. E o plano A era fazer, talvez, medicina veterinária, mas não tinha na região. Tá? E meus pais, infelizmente, não tinham condições de me mandar para fora. E eu avaliei dos cursos que tinha. Biologia é o que mais se aproximava disso, né? Essa parte biológica. Legal. Então, comecei a fazer biologia e me apaixonei pela biologia. A biologia te dá oportunidades para você fazer tudo aquilo que você imagina. Se você não gosta de trabalho de campo, com certeza você vai se dar bem com análises laboratoriais. Se você não gosta de laboratório, você pode trabalhar com ecologia humana, trabalhar com pessoas, né? Então a biologia te dá N possibilidades. Mas eu sempre gostei de campo, sempre gostei dessa interação, né, com a parte ambiental. Legal. E dentro da biologia já me envolvi em alguns projetos, fiz bons parceiros, né, mesmo na graduação. Eu acho que estabelecer redes é fundamental na nossa vida. Hoje o nosso laboratório, né, o Lipan, ele é formado por uma rede muito sólida de muitos bons pesquisadores da Unemat e também de outras instituições. A gente recebe aluno de fora do país, já recebemos alunos de vários locais, né, da Europa, né? Temos alunos hoje de diferentes países da América do Sul no laboratório. Verdade. Legal. Tá? Então, isso é bem bacana. Então, a gente começou a criar essa rede e dentro da biologia eu comecei a trabalhar com essa parte de pesca. Comecei a trabalhar com iscas vivas, depois comecei a trabalhar com pescadores também e isso me interessou. Aí, Legal. E a ideia era me formar, virar um cientista, resolver os problemas do mundo, mas quando a gente se forma, a gente vê que a questão não é bem assim, né? Verdade. Então, me formei, né? Logo depois me casei também, depois de formado, e algo que eu sempre falava que eu não ia ser professor, né? Eu ia ser um cientista pesquisador, né? E logo que eu me formei, 3 meses depois já era professor e hoje não teria uma outra escolha se não dar aula, né? A gente se diverte dando aula, a gente se mantém informado, a gente estuda, né, no dia a dia para dar aula e isso foi muito bom. E logo depois eu senti falta isso, dar aula para escolas municipais, né? Isso foi bem bacana. Passei no concurso da prefeitura, fui servidor da prefeitura por 11 anos. Olha só, né? em escola pública. Escola pública e depois trabalhei na secretaria, antes era Sematur, né? Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, hoje, né, já tem outra denominação, né? Acho que Sicmatur, alguma coisa assim. Né? Então trabalhei lá por um bom tempo também e depois, falei, não, eu me formei na Unemat, fiz um curso de Educação Ambiental para Conservação no Pantanal na Unemat também. Eu falei, eu acho que eu vou voltar para a Unemat, né? Legal. E voltei para começar o meu mestrado e depois fiz um concurso em 2006 e em 2009 fui nomeado e estou hoje, né, como uma cadeira titular na instituição. Tive a oportunidade de fazer o mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso. O doutorado fiz na Universidade Federal de São Carlos também, ampliando essa questão de redes, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente não pode perder isso de vista de forma alguma. E em 2018 eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado fora do país. Isso é muito bom que você abre um pouquinho, né, essa questão de como as outras pessoas veem a sua instituição. Então, eu, de fora do país, olhei para a Unemat e vi o tanto que a Unemat é grande. Caramba. A Unemat, ela transpassa aquilo que a gente coloca de limite para ela. Então, a Unemat me permitiu fazer um pós-doutorado fora, como permitiu também que depois uma aluna que eu oriento faça o doutorado fora também, né, em tutela, na Unemat e na Holanda. Estabelecendo a rede. Isso, né? A gente foi estabelecendo a rede e isso é muito bom, né? Então, isso requer muita energia. Às vezes a gente
para, a gente cansa, a gente adoece, né? Às vezes a gente adoece, Imagino. mas quando você vê que tem um laboratório que tem aí aproximadamente 50 alunos dentro do grupo, né, do Lipan, isso de certa forma te dá energia também. A gente está contribuindo para formar e a gente forma muito bem. Com certeza. Os alunos que são formados pela Unemat ocupam o seu devido espaço. Então, os Isso é alunos verdade. que passam por nós hoje estão em conselhos estaduais, estão em outras universidades, em universidades federais, estão prefeituras, né, comitês de bacia, secretarias de meio ambiente, INDEA, Polícia Militar, Polícia Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, Ministério Público. Verdade. Então, você olha que a Unemat realmente ela possibilita, né, a gente a escolher o que a gente quer. Né? Isso é muito bom. E eu sou fruto da Unemat, me formei na Unemat e hoje faço parte do corpo docente com muito orgulho. Que legal. E a gente só não pode desanimar, porque tem hora, falta recurso para combustível, mas você tem que correr atrás dos seus parceiros. Né? A gente não pode deixar de lado essa vontade de formar e formar bem como a Unemat faz. E manter sempre a visão do propósito, né? Eu acredito que você deve ter muito essa questão do propósito. Você falou uma coisa que eu concordo muito, muito com você, que é que quando você sai, você olha para a Unemat, você vê essa dimensão que a Unemat é, né, cara? O Mato Grosso é gigantesco, cabe quase 3 ou mais de 2 Espanhas aqui dentro do estado do Mato Grosso. Quando você esteve lá na Holanda, quais foram os desafios que você encontrou durante o pós-doutorado e como que foi esse processo dessas percepções da dimensão da Unemat e a importância do Pantanal e do Mato Grosso? A questão dos desafios, eu acho que um dos principais é você achar que não vai dar conta, né? Assim, eu vou para lá ou eles não vão entender o meu inglês, porque o meu inglês é muito ruim e realmente era ruim, né? Hoje é tão ruim quanto, né? Porque a gente acaba não praticando, né? Mas a gente conseguiu aproveitar tudo que a gente tinha programado e a gente saiu daqui com o propósito de discutir Pantanal. Então, quando você discute aquilo que você vive no dia a dia, de certa forma fica mais fácil. Né? E quando você fala fora do país, né? do Brasil, Brasil, Carnaval, futebol, Amazônia, né? Muitas vezes o Pantanal está meio escondidinho. E um dos nossos desafios é falar assim, não, peraí, né? A Amazônia é legal, mas tem o Pantanal que bem melhor do que a Amazônia, tá? A gente não vai discutir a importância deles, mas eu trabalho com o Pantanal, então eu tenho que falar que é bom. Sim, vive e respira o Pantanal, vivo, né? respiro e realmente, né, para mim, Pantanal, na minha concepção, né, nos meus objetivos, é melhor que a Amazônia. Tá? Eu não trabalho com a Amazônia. Então, isso foi um dos desafios que foram colocados, a gente conseguiu superar, mas outras questões interessantes é o suporte que a gente tem, né? Quando você vai para fora do país, em algumas instituições de ponta, né? Eu saí daqui enquanto professor universitário, professor da Unemat. Eu fui tratado lá enquanto professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, né? Até com certo status. Isso é muito bom. Verdade. E aí que eu olhava para trás e vi o tanto que a Unemat é grande. E o reconhecimento, lá, né? O respaldo que a instituição me deu nesse processo de formação. A Unemat, ela possibilita quem está na Unemat fazer mestrado, fazer doutorado, isso com a logística interna. Poucas instituições fazem isso hoje no país. Né? O pessoal geralmente já contrata doutores para não ter custo nesse processo de formação. Então, isso foi interessante, né? A gente olhar e ver, não, a Universidade do Estado de Mato Grosso, ela é referência, ela é muito boa naquilo que faz, e a gente não se achar menor, né? Não, sentimento de pequenez não, a gente não tem que existir. A gente tem que saber da nossa capacidade e tem que saber também dos nossos limites. Né? Tem muita coisa que a gente não sabe, né? E a gente vai lá, inclusive, para aprender com pessoas que sabem mais que a gente. Né? E a gente acaba ensinando também. Eu acho que isso é fundamental. E o legal desses países aí, a Holanda que você foi, a Inglaterra, os olhos deles para o Pantanal passa pelas lentes da Unemat, né? Isso é muito legal. Isso, né? Com certeza. Você falou do tamanho do estado, né? O estado de Mato Grosso é muito grande. Enorme. E hoje você
passeia por esse estado, você começa a conversar com as pessoas, né? Você vai encontrar alguém que é formado na Unemat. Sim, certeza. O Unemat. O diretor da escola é o Unemat. Uma coisa bem legal. Fui com minha esposa hoje num pronto atendimento. A médica era da Unemat e a enfermeira era da Unemat. Né? Você Importante. vendo a importância social, a inserção social de ter uma universidade do estado de Mato Grosso dentro desse estado que é continental. Verdade. E querendo ou não, eu trabalhei na Unemat, né? Sim. Lá na biologia, fiquei 5 anos. E eu senti isso também. Então, quando eu falava que eu trabalho na Unemat, eu sou da Unemat, existe um respeito, Sim. existe uma admiração. Tem um ou outro ali que tem os seus posicionamentos políticos que vão de embate, mas eu não acredito que seja contra a Unemat, é contra qualquer universidade pública que eu não consigo entender, mas realmente as pessoas, a sociedade, eles valorizam, né? E puxo também a importância do Lipan na Praça, da divulgação científica, da extensão, porque só assim a sociedade consegue ver essa importância, né? Muitas vezes essa percepção que você teve, a médica da Unemat, a enfermeira da Unemat, às vezes passa despercebido. Então, essa divulgação, a extensão, a universidade e até a comunidade é muito importante, né? E a gente vê que os nossos laboratórios fazem isso. Sim. Mas a universidade, eu acho que ela tem que investir um pouquinho mais nisso também. Importante. Né? Tá? Isso é importante. O ano tem 12 meses. Eu acho que a gente tem que ter mais outros cursos na praça, né? Outras ações na praça. Tá? A gente vê o que nós temos universidades privadas em Cáceres que fazem campanhas maciças, né, para inscrição. Acho que a gente tem que trabalhar mais isso. Dizer que nós temos cursos extremamente bem avaliados, gratuitos, disponíveis para a população. Tá? E a gente não pode... É ótimo que a gente tenha outras instituições. Então, a gente está possibilitando que todo mundo tenha acesso ao ensino superior. Mas a universidade, que é uma universidade pública, ela está aqui para atender toda a população. Tá? Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais essa questão aí. É verdade. Cada vez mais tornar também os cursos acessíveis, né? Eu acho muito legal da biologia, que agora é um curso noturno. Então, Sim. a quantidade de pessoas que pode trabalhar durante o dia, tá lá no próprio laboratório, né? Desenvolvendo suas atividades, estudar à noite, isso aí também ajudou bastante, né? Ajudou muito mesmo, né? A gente viu que a demanda não era tão boa, melhorou depois. E algumas ações... Tem uma ação bem legal que a gente desenvolve também, se você me permite falar. Claro, por favor. Que são as futuras cientistas. É um projeto bem legal que é tocado pela professora Beatriz. Legal. Esse projeto, ele traz meninas do ensino médio, do 2º ano, e eles ficam um mês dentro da instituição, dentro do Lipan. A Beatriz Burley, né? Isso, legal, né? legal. Então, as meninas ficam lá, e elas vivem todo aquele cotidiano do laboratório. Elas fazem coleta, elas fazem análise. Essa última turma trabalhou especificamente com peixes, né? Legal. Com ictiofauna. Então, a gente foi para o rio, a gente coletou o peixe, a gente trouxe esse peixe para o laboratório, elas tiraram sangue, fizeram lâmina, fizeram uma porrada de coisa lá. Tá? Legal. Aí, no final do curso, parte dela falou assim, olha, quando eu terminar o 3º ano, eu quero fazer biologia. Esse foi o 3º módulo dos Futuras. Do módulo 1 e 2, já tem 3 alunas que são da biologia. Legal. Fizeram o curso e estão na biologia. Fruto dessa iniciativa. Isso. Então, você tem que fazer essa imersão. Sim. Possibilitar que elas vejam que fazer um curso superior não é só sentar ali e ver parte teórica. Tem a parte prática, a parte laboratorial, a parte de campo, né? Isso é importante, isso tem que ser fomentado. Verdade. Clauminha, agora para a gente encaminhar para o final do nosso episódio aqui, em relação a orientações, você tem muitas orientações, foi orientador de vários graduandos, mestrandos, doutorandos. Como que é ser pesquisador, formador de pesquisadores? Olha, é um desafio, né? Porque a gente está em constante formação. Sim, verdade. E nós tivemos a oportunidade de orientar bastante alunos, principalmente de iniciação científica. Eu devo ter mais de... Eu não sei o número correto, né? Mas deve estar entre
Bom, não vou falar números aí. Bastante, várias rolagens ali no muito mesmo, Lattes. né? Que a gente orientou enquanto iniciação científica, enquanto trabalho de conclusão de curso. Nós temos também orientações já defendidas de mestrados, né? Então, tem alunos e alunas que fizeram mestrado e já defenderam. Legal. Tá? Temos aqui alguns alunos que estão na parte de doutorado que já vão defender também. Né? Então, é desafiador, tá? Porque você tem que orientar alguém que já é formado. Essa pessoa já vem com uma bagagem, né? Já vem com seus vícios. Né? Você tem que ter a capacidade de indicar o caminho para ele de acordo com as normas de um programa de pós-graduação, que exige prazo, tá? Que exige produção, que exige resultado. Tá? Então, isso não é fácil. Então, a gente fala que vive entre o amor e o ódio. Né? Então, no início, eu estou super feliz porque eu entrei. No final, né, o que eu estou fazendo aqui? Né? É verdade. Mas é gratificante. E a gente tem uma filosofia dentro do laboratório que, da iniciação científica ao doutorado, a função do aluno é publicar alguma coisa. Então, os nossos alunos de iniciação científica e trabalho de conclusão do curso, a maioria, eles terminam o TCC ou até mesmo a iniciação científica com artigos publicados. Legal, isso é muito legal. Então, nós temos alunos que terminaram a graduação com um artigo publicado e livro publicado. Então, a gente fomenta isso. Por quê? Porque você recebe um aluno que muitas vezes é bolsista, que está recebendo recurso público. Esse recurso público, né, às vezes a gente fala, esse recurso que você está recebendo de bolsa podia estar indo para a saúde, para salvar vidas. Né? O que você vai fazer aqui? Verdade, tem que fazer valer, né? Tem que fazer valer. Não que o dinheiro está sendo mal investido, Sim. mas ele tem que fazer valer. Então, a gente busca que ele produza. Só que a gente só não força ele a produzir, a gente dá condições. Perfeito, as ferramentas que precisam. Isso, as ferramentas, acesso à informação, tem que fazer atividade de campo, eu tenho que fazer análise de dados, tem que fazer uma viagem, precisa de reagente, precisa de equipamento. A gente dá o que é necessário para que esse aluno consiga, aluno e aluna, né? A gente tem muitas alunas. Hoje eu acho que a maioria do grupo é formado por mulheres, né? Legal. E elas são extremamente competentes no que fazem, né? São mais focadas, né? Acredito. Naquilo que elas se propõem. Então a gente busca isso. Uma orientação que seja inclusiva. A gente não é dono da verdade, mas ela é inclusiva e tem que ter resultado prático, né? Resultado do ponto de vista de produção. Legal. E como que você é coordenador do PPGCA, né? Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Como que você vê o futuro dessa área, dessa linha, dessa formação para o Brasil, para o mundo, a importância e relevância? Olha, o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, ele tem um diferencial marcante. Se eu comparasse, por exemplo, com um programa de pós-graduação em Ecologia, um programa de pós-graduação em Ecologia, eu vou produzir material voltado para a ecologia. E pronto. É o objetivo dele. Quando a gente está dentro de um programa de ciências ambientais, eu tenho o componente humano dentro do programa. Esse é o diferencial. Então, a gente está trabalhando aspectos ecológicos relacionados ao monitoramento do peixe. Legal, visando que esse peixe se reproduza de forma equilibrada para atender quem? As populações humanas que dependem desse recurso. Não é o peixe por si só, mas é o peixe enquanto alimento, um objeto de geração de emprego e renda, seja para o pescador profissional, seja para o turismo e seja também para a pesca de subsistência. Então, o olhar no componente humano é fundamental dentro de um programa de ciências ambientais. E se a gente perde isso, você perde a base dos ciências ambientais. A inserção social, ela é fundamental. Nós trabalhamos com saúde do pescador, nós temos professores dentro do programa que trabalham com saúde indígena. Eu poderia fazer um trabalho muito bem com parasitologia do ponto de vista ecológico. Legal, não, mas eu estou trabalhando a parte de saúde com humanos. Então, isso é importante dentro do programa de ciências ambientais. A etnobiologia, Isso, a etno, é você buscar
essa informação, esse conhecimento, do ponto de vista da etno, né, é fundamental. Não deixando de lado a ética, né? Porque esse verdade, conhecimento verdade. pertence àquele grupo social. Então, você tem que saber como buscar essa informação. A professora Maria Antônia trabalha muito bem com isso, né? Dentre Verdade. outros professores e professoras do programa. Verdade. Então, é uma coisa bem sensível, né? Porque bem você não pode sensível. lá só explorar, pegar aquilo que te interessa forma alguma, e né? sair. E outra coisa, você tem que dar um retorno. Verdade. Qual é o retorno em função de você conseguir aquela informação? Isso tem que ser pautado dentro da ética. É por isso que a universidade tem o CEP, né, que é o Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos. Então, isso também é abordado dentro do programa de Ciências Ambientais. Legal. Acredito que, quando a gente pensa em sustentabilidade, os programas de ciência ambiental no todo o país são a base para talvez um futuro mais digno para quem precisa realmente da questão ambiental, que é Legal. todo mundo. Legal. E como que funciona o programa? Quem quer entrar, está saindo da graduação agora, quais são os períodos de abertura de edital, Isso, chamamento? Vamos lá, né? Nós tivemos nos últimos 3 anos uma concorrência bem legal no programa, né? Isso aumentou. Em função da pandemia, a gente teve um decréscimo aí de alunos. Eu acho que muita gente desanimou também, Bruno. Sim, Eu acho que a gente passou por um processo de pandemia que muita gente começou a reavaliar, né, o que queria da vida. Eu acho que foi importante isso aí, né? Dar valor a outras coisas que a gente não dava valor antes, né? Mas nós temos uma seleção anual para ingresso no Ciências Ambientais. No mês de outubro sai o edital e a gente tem vaga para mestrado e para doutorado. Legal. O programa hoje tem 26 professores cadastrados. Todos eles podem orientar, tanto no mestrado quanto no doutorado. São diferentes linhas de pesquisa. Eu quero trabalhar com saúde humana. Tem gente lá. Eu quero trabalhar com mamíferos e sua relação com comunidades. Tem gente que trabalha isso lá. Eu quero trabalhar com peixe. Tem gente que trabalha lá. Eu quero trabalhar com gás de efeito estufa. Tem gente que trabalha lá. Etnobotânica. Tem gente que trabalha isso lá. Eu quero trabalhar com bem viver. Tem gente que trabalha isso lá. Legal. Cara, bem viver é uma filosofia muito bacana que a gente tem hoje, né? A professora Liliane, que trabalha isso no programa, é bem legal. Tá? Então, tem o edital todo final do ano, né? E quem tiver interesse, terminou a graduação, em que área? Qualquer área, Bruno. Você é da área... Nós temos alunos da medicina, temos alunos da enfermagem, da agronomia, do direito, da geografia, das ciências ambientais. Tem a computação? Tem também, temos alunos da computação também, da letras também. Então, por quê? Porque é um programa de ciências ambientais, ele é multidisciplinar. Então, todo mundo que tiver interesse, então... Temos o site do PPGCA, né? É só colocar PPGCA Unemate, que já consegue acessar. Vamos colocar aqui na tela isso, também. Né? Coloca aí o PPGCA Unemate. E quem tiver dúvida também, acessa o site do Lipan, lipan.com.br. Acessa também o Instagram do Lipan. @Lipan. Isso, né? Então, nós temos aí uma pessoa que faz um trabalho muito legal nas nossas redes sociais. Letícia Cachoeira, é show de bola, né? E, inclusive, é aluna do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. E veio da biologia. Veio da biologia e vai trabalhar com o quê? Divulgação científica. Legal. Importante. Então, isso é fundamental. Então, a gente tem muita gente boa dentro do programa. Temos economistas dentro do programa, né? Então, a gente está aí para contribuir. Eu acho que a gente tem que unir esforços. Ninguém consegue caminhar sozinho. Quando a gente tem bons parceiros já é difícil, né? Mas a gente tem que unir esforços para ver se a gente consegue um mundo mais amistoso, né? Mais agradável, mais abrangente e principalmente inclusivo. A gente tem que ser inclusivo em todas as formas. Hoje a coordenação do programa, hoje eu sou o coordenador, né? Eu e o professor Dionei, e a filosofia da coordenação é ser inclusivo. Se tem um problema, né, vamos resolver esse problema de forma inclusiva, né? Legal. Muitas vezes você elimina a pessoa que está com problema. Resolveu o problema. Não, você não resolveu o problema. Você tampou com a peneira ali, isso, né? Então, a gente busca ser inclusivo e isso é fundamental. Legal. E a nossa clientela hoje, a maioria, é alunos que vêm da própria Unemate.
São alunos que vieram de pequenas cidades para o NEMAT para estudar, para buscar uma nova perspectiva de vida, assim como eu. Né? Então, eu espero que hoje esses alunos, daqui a alguns anos, né, daqui a uns 15 anos, sei lá, talvez eu me aposente, e talvez esses alunos que estão lá hoje estarão aqui, conversando da importância de um programa de pós-graduação na vida dele, assim como foi na minha. Verdade. Eu tenho um relato assim de experiência, de vivência. Eu acompanhei um aluno desde a inscrição dele no vestibular. Não vou citar o nome dele para... Enfim. Mas eu incentivei ele a se inscrever no vestibular. Assim, ele não tinha muitas perspectivas. Falei, cara, faz um curso, faz biologia. Eu sou suspeito a falar da biologia, porque para mim, na UNEMAT, eu não sou da biologia, eu sou da computação. Mas para mim, o curso mais perfeito que a gente tem é biologia. Você tem uns 3 biomas. Você pode atuar de estética a bancada de laboratório. Sabe? São várias possibilidades e tem aqui. De forma acessível e agora noturno. Então, sou muito suspeito a falar. Mas eu incentivei que esse camarada, que esse amigo ali, fizesse a matrícula e fizesse biologia. Cara, o menino não sabia conversar, Claumir. Não tinha um diálogo fluido. Era sempre... Sabe, quando a gente é adolescente, sempre papo de adolescente. Esses dias eu fui no Lipan. Fui lá pegar uma coisa lá. E quem me recebeu foi ele. Ele estava sentado lá na frente. Cara, a forma que ele falou comigo, a forma que ele se comportou, o diálogo com ele mudou. Eu assisti essa transformação e ele deve estar no 4º semestre, acho 3º ou 4º semestre ali. Cara, que papel importante o Lipan tem. Desde aumentar as perspectivas, sabe? Aumentar a ideia de futuro, porque eu vejo ele no PPGCA, eu vejo ele cientista, sabe? Por ter acompanhado esse caminho dele desde a inscrição dele no vestibular. Então, parabéns, Lipan. A gente agradece muito vocês por esse papel. E eu tenho uma última indagação para a gente poder encerrar. Eu fiz meio ambiente lá em 2015, 2016, e eu fiz um estágio que foi em Cabo Frio. A gente pegava um arrasto, ia numa lancha para alto mar e tinha que coletar alguns peixes ali, aí depois a gente secava para ver os microplásticos que tinha lá dentro. Foi um estágio com a UFRJ, eu estudava estudava em Araruama, uma cidade na região dos lagos, mas eu consegui esse estágio com eles. E num desses dias de estágio ali, o professor orientador do grupo lá fez uma provocação, até tem disciplina e a rima que fala sobre isso, sobre o triângulo de todo projeto ambiental, toda iniciativa ambiental, que você tem ambientalmente correto no topo, economicamente viável e socialmente aceito. E muitas vezes esse triângulo é invertido. O economicamente viável vai para o topo, socialmente aceito vai para baixo e ambientalmente correto vai para baixo também. E o topo se torna aquilo que é de interesse econômico e financeiro para o Estado ou para quem está empreendendo ali, ou desmatando e tudo mais. Na sua visão, como manter esse triângulo saudável de forma que o topo seja ambientalmente correto, em segundo lugar, seja o socialmente aceito para poder garantir, né, a subsistência ali e, por último, considerar o economicamente viável, porque muitas vezes você vê que só considera a questão financeira. Por exemplo, a hidrovia, por exemplo, é um exemplo claro que o triângulo está invertido, que a prioridade está invertida. Como manter esse triângulo da forma correta? Bruno, eu acho que hoje a ferramenta para a gente conseguir isso é a inovação. Legal. Eu acho que é a inovação. A gente sempre trabalhou com ensino, pesquisa e extensão. Tá? A universidade precisa de financiamento, dinheiro, né? Então, o econômico pesa muito. Verdade. Tá? A gente vê algumas... Isso falando da biologia, por exemplo. A gente vê muitas ações, né, voltadas para a questão do agro. Muita gente fala assim, reclamando do agro. Mas a gente vê que o agro está utilizando muito a inovação. Sim. E inovação de ponta mesmo. De ponta, melhoramento genético, altíssimo. Eu acho que está certo. Então, a gente tem que parar. Algumas pessoas, né, de forma geral, parar de ficar reclamando e inovar. A gente tem que inovar. Inovar não é fácil. Então, quando a gente trabalha com inovação tecnológica, né, isso não é fácil. Agora, educação ambiental. Fazer educação ambiental é extremamente difícil. Mas para a gente conseguir manter esse triângulo da forma harmônica, a gente tem que inovar, a gente tem que reavaliar metodologias, a gente tem que reavaliar posicionamentos que a gente tinha em relação a outros setores e buscar ajuda de outros setores. Cara, a parte da informática
tem que nos ajudar. A gente vê hoje, dentro do laboratório mesmo, eu dou exemplo aqui do professor Hernandes. Sim. Ele está lá, eu vou fazer um app aqui para resolver tal coisa. Tá? O Hernandes Verdade. é biólogo. Verdade. Tá? Ele não é na área de TI, mas ele faz os appzinhos dele lá para resolver Verdade, alguns sim. problemas nossos. Tá? Então, isso é interessante. A partir do momento que a gente incorporar a inovação junto com o ensino, pesquisa e extensão Perfeito. de qualidade, a gente vai conseguir isso aí. Porque aquilo que a gente via que era bem mais econômico com inovação, a gente consegue colocar o ambiental junto. Então, econômico, social e ambiental dentro de uma perspectiva de inovação. Esse é o Legal. caminho. Legal, muito bom, Clamir. E então, agora para a gente fechar de fato, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a galera do Lipan, para os seus alunos, sua família, seus filhos. Isso, vamos lá, né? Eu queria agradecer muito A gente que agradece. A possibilidade de estar aqui batendo esse papo bacana, né? Parece que o tempo voou. Verdade. Agradecer a todos aqueles que passaram pelo Lipan. Então, a gente tem uma equipe muito grande que já passou pelo Lipan. Hoje, tem uma equipe muito grande que está dentro do Lipan, contribuindo para as ações. Né? Agradecer esse pessoal que vai nos ouvir depois, está nos ouvindo agora. Tá bom? Esse pessoal que, quando tem um evento, todo mundo fica polvorosa, né? Querendo Verdade. que o evento aconteça logo para levar o nome do Lipan. A gente já ouviu, Bruno, algumas vezes, né? Só aproveitando aí, Por favor. algumas crianças, né? Num evento, assim, falam assim, quando eu crescer, eu quero fazer faculdade do Lipan, né? Já atribui ali, isso, né? Não existe faculdade do Lipan. O Lipan é a Universidade do Estado de Mato Grosso, o Lipan Legal. é a Unemat, né? Mas agradecer aí o nosso corpo técnico, né? Alunos de iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, os professores e professoras que compõem o laboratório. Sem eles, o Lipan não existiria. E a ideia é que a gente traga cada vez mais pessoas para dentro do Lipan. O Lipan também é inclusivo. Agradecer Legal. à Universidade do Estado de Mato Grosso, que nos abre portas, que nos possibilita existir. Né? A gente está sempre buscando levar o nome da Unemat, mostrar o quão grande é a Unemat, né? Como eu vi como a Unemat é grande, quero que as outras pessoas também vejam. Agradecer aos nossos parceiros também, agradecer vocês que auxiliam e fazem a divulgação científica de uma maneira muito bacana, divertida, né? E contagiante. A gente tem que ter mais gente divulgando desta maneira. Agradecer os parceiros que a gente tem aí na cidade, no estado, e dizer que a Universidade do Estado de Mato Grosso está de portas abertas, da mesma forma que o Lipan está de portas abertas, né? Para contribuir e manter esse ambiente aí cada vez mais dinâmico, né? Para agora e para as gerações futuras. Legal. Muito obrigado, Claumir. Em nome de todo mundo da Abacate, toda a galera da Abacate, eu te agradeço. Lipan é o nosso patrocinador oficial aqui do podcast, então muito obrigado. E é isso, terminamos mais um episódio do Abacast. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Até a mais. próxima.